Legal, estamos de volta e aquele pedido continua para você. Se você encontrou o Benjamin por aí, ele pode estar na praia, pode estar na montanha, pode estar no gelo, pode estar no deserto. Na Terra do Fogo. Na Terra do Fogo. Você pode encontrar o Benjamin em vários lugares. Se você encontrou, por favor, manda pra cá a foto do Benjamin. 99390 4545. Tira aquela foto do Benjamin, manda pra cá e a gente vai colocar no ar Benjamin sendo procurado aqui pela gente, porque eu pensei que ele vinha hoje, ele não veio. Sumiu. Talvez ele venha amanhã. Então vamos aguardar aí o dia que ele vai voltar, porque assim, ele diz que tem essas manhas e a gente não tem, entendeu? A gente tem que ir. Ele tem essas manhas. Falou, eu tenho as manhas. Eu sei, eu não sei. Tem um que liga para alguns lugares estranhos. E tem outro que eu não sei. Esse aí eu não sei. Vamos ver. Se você encontrou com ele, manda foto para cá. Agora, sabe o que a gente vai fazer? Vamos para o Giro 4G da TIM. Oferecimento TIM. Venha para a maior. TIM, a melhor cobertura 4G do Brasil. E a gente vai começar aqui o Fox Sports Rádio, com aquela tranquilidade sempre, abordando os temas, né, com aquela Aliás, o tema que o Álvaro Peixoto trouxe é importante, que é a suspensão do Vasco. Suspensão do Vasco, a gente vai falar sobre isso. Ao Vasco. Ontem, o julgamento lá no STJD durou mais de 4 horas e a gente vai abordar esse tema aqui também. E vamos também com as manifestações aí, o Fábio tá cheio de... Fábio tá cheio de notícia hoje. Vamos lá, meu. Pô, guardei tudo pra hoje. Solta esse furo aí. Vamos começar com... a gente vai começar o programa falando... a gente vai começar o programa falando do Palmeiras. O Palmeiras teve um treinamento hoje pela manhã. O Cuca já tinha feito um treinamento ontem e a pedido do Mano colocou o Michel Bastos na lateral esquerda. Atendeu o pedido do Mano. Colocou o Michel Bastos... Não, quem é defensor do Michel Bastos na lateral esquerda é o... A pedido do Mano, ele colocou o Michel Bastos na lateral esquerda. Isso que mudou. O Bruno Henrique já... É o único que defendia aqui, né? O único que defendia o Michel Bastos na lateral esquerda. Voltou, treinou na lateral esquerda. E hoje voltou a treinar o time do Palmeiras, com o Bruno Henrique, inclusive, também retornando, depois de ter ficado fora o final de semana, a posição de volante, e muito possivelmente com o Felipe Melo e o Bruno Henrique nesse jogo contra o Flamengo. E hoje à tarde a delegação do Palmeiras vem para o Rio de Janeiro para a partida diante do Flamengo na Ilha do Urubu, um jogo importantíssimo para os dois, né? Para os dois. O Flamengo que já não é soberano jogando na sua casa e o Palmeiras precisando de resultados fora de casa. Então, a gente sempre começa o programa com a pessoa mais tranquila. Felipe Facincani, por favor, o que você pensa da movimentação no Palmeiras em torno? E sem falar do Daverson, que foi apresentado ontem, mas vai ter um tempo para se preparar fisicamente para poder jogar no time do Palmeiras. Até a confirmação da lista dos relacionados do Palmeiras, ainda não temos, né? Confirmação da lista. A gente pode ter a qualquer momento que o Fábio Sormani está aqui conosco. Existe uma possibilidade, do Felipe e do Edu não viajarem ao Rio de Janeiro. E o Guerra também. E o Guerra também, além do próprio Daverson, que não está com a documentação ok. Então, seriam já problemas importantes para o técnico Cuca, né? Em especial o Felipe e o Guerra, que eu acredito que são peças hoje fundamentais no meio de campo do Palmeiras. Então, exceção ao Edu. Mas queria poupar jogador ou por que tão... Então, aí o Cuca já visando todo esse trabalho. O Cuca vai para Atibaia, quando é que ele vai para Atibaia? Depois do jogo do Flamengo. Depois do jogo do Flamengo. Depois do jogo do Flamengo. A delegação, vamos explicar o seguinte, o Palmeiras vem com a delegação, que não será completa, vem com a delegação do jogo. Quem não virá para esse jogo ficará treinando no centro de treinamento do Palmeiras. Exato. Na quinta-feira, pós-jogo, os jogadores rumarão para Atibaia, certo? E vão se preparar para a partida contra o Sport, que é em Recife, o próximo jogo do Palmeiras. Perfeito? No próximo final de semana. E aí as coisas começam a se dividir, pensando no jogo de quarta-feira, não essa quarta, a outra quarta contra o Cruzeiro. E depois o jogo contra o Barcelona de Goiás. Diga, Mano. Ô, Pascoal, o Cuca ele tá preservando alguns jogadores aí do Dracena, que ele disse que vinha numa sequência, ele vai preservar para essa partida, assim como o Felipe Melo que está retornando de lesão. Ele quer dar uma segurada também para que o Felipe Melo não volte com tudo e já se lesione novamente. E o Guerra que ficou alguns dias sem treinar por causa do problema que ele teve com o filho dele. Mas tudo indica que o Palmeiras vai jogar com 3 volantes no meio campo. E aí eu não acho legal, Pascoal. Tudo indica que a escalação do Palmeiras será ali o Thiago Santos, o Bruno Henrique e o Tietê. Se você tira um cara como um Guerra, que é um cara que dá
aquela distribuição Faz a transição, do Palmeiras, você colocar um jogador que tem a característica parecida. Você não pode insistir Quem com um seria? outro volante. Você tem Rafael Veiga, você tem outros jogadores lá, o próprio Johan, esses caras. Roberto, Tem, faz meia. pode ser. É aquele cara que dá uma vazão no meio campo. Você não O Cuca pode. improvisa tanto que a sensação que eu tenho, mano, é que ele não confia em nenhum jogador. Não, mas a impressão que eu tenho, Flavinho, é que ele faz de propósito. Eu A impressão posso, que eu tenho é pra que ele faz de sacanear a propósito. gente, é isso? Pra gente Ué, errar a não, escalação? sacanear não. Porque ele pede alguns jogadores pra diretoria, a diretoria fala, não, seu elenco é esse, seu elenco tá bom. Ele Mas vai lá e meia, fala, não, meia ele pediu? Ele não tinha pedido meia, tinha? Não, mas o Não, Flamengo... pera um pouquinho, pera um pouquinho. Só para dizer. O Johan e o Rafael foram pedidos do Cuca antes dele sair do Palmeiras. Mas, ô Pascoal, Vamos a jogar. questão é a seguinte, por que o Rafael Veiga não joga? Não sei. É muito mais vantagem. Tudo bem, ele jogou quer colocar o Thiago Santos no time, quer preservar o Bruno Henrique, beleza, mas tá com o Tietê. Não, ele O tem um Tietê não amor tá pelo bem. Thiago Santos, Coloca que lá é o Rafael Veiga, cara. Porque um jogo, Flavinho, contra um Flamengo, que é uma equipe qualificada, você não pode abdicar totalmente do Claro, ataque. se ficar lá atrás... Porque ele vai esperando- jogar com 3 atacantes. Ele vai colocar lá na Seria frente bom. é o Roger Guedes, o Dudu e o William Bigode. William Bigode. Tá certo? Mas Se ele- você não tiver um cara pra Pra distribuir ligar, essa é bola, lógico. pra fazer essa ligação com o ataque, você perde o meio campo, cara. Fica um buraco ali no meio de A campo. impressão é que faz de propósito, E o cara. Flamengo vai amassar o Palmeiras como amassou com o Santos, por exemplo. Porque o time que vem jogar na Ilha do Urubu só atrás tem muita dificuldade. O campo é... A tendência é o torcida tá em Flamengo cima. ganhar o jogo, é isso? Ah, Pascoal, eu acho que o Flamengo jogando no seu estádio tem sido muito forte. Perdeu o jogo do Grêmio, só que saiu pro jogo. que saiu pro jogo. É diferente. Então, exatamente. Quem vier para isso vale para qualquer time que vai jogar no Allianz Parque, por exemplo. Jogar para ficar só atrás se defendendo, bate, uma hora toma. Mas o Palmeiras é tão desconectado que quando os times jogam atrás, até no próprio Allianz Parque, exemplo de um time que é organizadíssimo, que é o Corinthians, ganhou. E ganhou bem. Com o Mas o Palmeiras Corinthians é uma foi. exceção. O Corinthians é um time É, muito organizado. mas- Não é um time retranqueiro, é um time organizado, é um time que sabe se defender. Sai na bem, boa. É um pouco diferente. Agora, eu concordo com vocês. Acho que o Palmeiras tem ali jogadores no meio de campo. Por exemplo, se o Guerra sai, não tem mais ninguém para colocar no time? Tem mais outros dois meias. Então coloca. Até o Michel Bastos pode coloca jogar os como caras meia pra de jogar. ligação. Tem o Zé Roberto, tem o Michel Bastos, tem o Johan, tem o Rafael Veiga, ele tem 4 opções. Possibilidade. Então, Muito boas, né? Quatro o opções. Rafael Veiga, inclusive, quando Qualquer um jogou, gostaria de ter no seu elenco. E gostaria, e qualquer um desses 4 gostaria de estar nesse jogo, gente. Jogo grande, jogo contra o Flamengo aqui. Quem é que não gosta de jogar um Pois jogo é. desse, hein, Flavinho? E aí vai improvisar de novo? Não dá pra entender, cara. Sinceramente. Não vai improvisar. Muda a estratégia de jogo. vai improvisar. Estratégia, Hein, cara, Flávio na Azevedo? escalação. E aí Três vamos para mais uma volantes, partida vai- com uma escalação diferente. Mais uma vez o time fica sem padrão. Mais uma E vez aí o fica time reclamando fica sem que não achou time ainda. 19ª partida e 18 escalações é isso. diferentes. Sempre o número à frente. E escalação por que atrás. que é? Porque, olha, o Guerra não pediu pra sair, que eu saiba. Não, o Guerra não. Ele não tem treinou algumas nesse coisas último dia. que a gente tem que, Não treinou tem que nesses entender. dias, mas jogou no último jogo. Então, Jogou. mas é justamente por isso, ele tá com Então 10, guarda 15. o cara pro jogo difícil. Que é o jogo Não, do precisava de todo Ô, mundo contra o vocês Vitória. estão loucos, O vocês estão resultado loucos. contra o Vitória era Vocês mais estão importante que loucos. tudo. Vocês ficam passando a mãozinha na cabeça do treinador que faz um monte de coisa maluca aí que não dá pra entender. Não, eu não faço não. O jogo, o difícil, era o Flamengo. É o Flamengo. O jogo Guerra difícil tava- era contra o Vitória e o Jogo time vinha de difícil, foi super derrotas difícil. consecutivas Nossa, e foi uma tinha que dificuldade. ganhar do Vitória em casa. Foi fácil o jogo. É, pro Flamengo Não pode foi- perder, então? Não pode perder, mas aquele jogo é o jogo da recuperação. Então tá bom. Então, Aquele é o recuperou, jogo da pode perder, recuperação. então, tá bom. Precisava de Esperar e todo tomar mundo. Então é o paulada seguinte, de novo, torcedor não recupera torcedor nada, do Palmeiras. exatamente. Esse jogo da recuperação já foi. Era o jogo do Vitória. Recuperação pra Cadê quem, eu Paulo? aqui? O jogo do Vitória. Era o Depois, jogo. depois do Flamengo, Depois do contra quem que é? Flamengo, Sport contra o Recife. Sport. Difícil. Toma duas pancadas aí pra ver. O Flavinho tem razão, pô. O Flavinho tem razão. Você não pode poupar e descansar o jogador numa partida importante como o Flamengo. O Flamengo, É claro o clássico do Campeonato Brasileiro. E os dois é brigam o pela clássico mesma do- coisa. direto. Exatamente, como eu vou dizer. Quer dizer, já que vai descansar alguém, descansa contra o esporte. Ou contra o Vitória mesmo, que era em casa. Não, descansa contra o esporte. Tudo bem, tem esse lado que o Pascoal falou. Era importante vencer o esporte, o Vitória, por conta da sequência de 2 derrotas. Então, ok, jogou todo mundo. Hoje o jogo é importante também. Amanhã, perdão. Amanhã o jogo é importante também. Como é que vai descansar? Descansa contra o esporte, com todo respeito ao esporte. Né? Não, o jogo é inclusive no Recife, Não, né? até Isso porque, até porque é um jogo véspera de uma partida importante. De da Copa do Libertadores. Brasil. Da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Então, assim, Então não faz existiria sentido. um motivo para que você poupasse 3 a 4 jogadores, não o time todo. Eu acho que isso Esses é... três, às vezes- esses três poupar com o Guerra? certeza não Quer- virão, quer né? poupar o Esses Guerra? três com certeza não virão. Quer poupar o Guerra pelas e informações que eu tem tenho, não. dúvida sobre o Rafael Veiga? Põe no jogo contra o Vitória, que é um jogo em casa, com 36 mil pessoas apoiando. Mas, o jogo é um jogo mais. É um jogo menos difícil. É um jogo menos difícil. Pode pôr é um contra o jogo Sport, que o time vai Flávio. atacar. Ou não pode sei. pôr contra o Sport? Mas, pode também, Pascoal. Mas
fica nessa coisa, não põe os caras para jogar. Os caras estão descansados, o Veiga está descansado, o outro Johan deve estar muito descansado, porque esse coitado não entrou em nenhum jogo. Está descansando faz 6 meses. Quem mais? O que vocês falaram? O Zé Roberto, né? Equipe jogando no meio, dá pra jogar tranquilamente. Michel Bastos tá louco pra jogar, Rapaz, o Roberto Valentim tá até ali no treino, ela participando do 2 toques, ela, Roberto Valentim. Se Roberto Valentim fosse o treinador desse time, essas coisas não estariam acontecendo. Ô, Pascoal, tudo indica também que o Jean vai ser relacionado agora também pra viajar. Tá voltando, tá voltando. Ontem ele fez o primeiro treino, o chamado treino com bola, treino tático, foi o primeiro treino dele ontem. Ainda não tá 100%, né, Pascoal? É bom deixar claro, mas... Deve ir o Mike na lateral. Possivelmente o Mike será o lateral. Daqui a pouco o senhor vai trazer a escalação. Mas eu acho que não vai fugir disso não, viu, Pascoal? Vai ser mesmo o Fernando Praz, o Mike, acho que o Mina, o Luan e o Michel Bastos na esquerda, e o meio-campo é esse que a gente acabou de comentar agora, o Thiago Santos, o Bruno Henrique e o Tietê. Lá na frente o Roger Guedes, o Dudu e o William. Ou seja, ninguém arma esse time. Ninguém arma, né? Não tem armador. 3 brigadores, né? É inacreditável. O melhor elenco do futebol brasileiro. A folha de pagamento mais cara do nosso futebol. E o treinador mais perdido. Mais cara do continente. É o treinador que mais improvisa. É o treinador que está mais perdido. Mas não por falta de opções, o Sim, exatamente. A culpa era do Eduardo Batista. E era fraco também. Fraco também, então o Cuca é fraco. 70% A temporada 17 do Eduardo é fraca. Não, do Cuca, sim. A do Eduardo foi fraca? Muito fraca. 66% de aproveitamento. Foi fraca. Time Classificou o classificado time pra na Libertadores. Perdeu, classificou na Bacia das Almas da Libertadores. Caiu no Campeonato Paulista. Foi humilhado pela Ponte Preta. Que pode ficou o Palmeiras. Não interessa. O rendimento do Palmeiras. Como é que não interessa? O rendimento do Palmeiras era bom em campo. Ele é o 16º Era bom em campo. O rendimento do Palmeiras era bom em campo. Tinha estrutura de jogo. O time não tinha. Não justificava, Tem não com tinha. Cuca, 60 dias. Cuca, 60 dias você não conseguiu encontrar. Não tinha com o Eduardo, muito menos Mas com o está Cuca. acabando o período de experiência Aliás, do Cuca. o Dura Eduardo 90 Batista, dias só. Aliás, muito desse time montado errado também tem dentro do Eduardo Batista. Batista também. Tá transferindo o Cuca. No século que vem eles vão esquecer o Eduardo Batista. É isso, rapaz. Você não pode transferir culpa. O Cuca está lá agora, o técnico é o Cuca. Um ano começa em dezembro, ok? Não, um ano começa em janeiro. Não vem com essa futebol. Planejamento, Mas ele até pediu pra novembro. sair. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Só fazer uma pergunta. Capitão Nascimento, ele pediu para sair. Segundo a colocação do Fábio Azevedo, o Fábio Azevedo, qual era o rendimento do Eduardo Batista? 66% de aproveitamento. Não, ótimo. Mas ele foi dar um soco na mesa, caiu no pote 1 da Libertadores. Ele caiu. Foi bem, né? Realmente, o jogo do Jorge Luiz. Não, bem tá aí no Cuca. Bem tá aí no correndo Cuca. risco de que com o Eduardo Batista, o Palmeiras até Qual é? esqueci Que o senhor é fã-clube do Cuca. Não, não sou fã-clube nenhum. O técnico nenhum, algo muito bom. É o senhor do Cuca. É o senhor do Cuca. Benjamin Bach tá na China. Não tenho fã-clube algum. Eu não defendo o Cuca. Aliás, eu sou um dos mais críticos. Aliás, então, acho que o senhor tem que me conhecer melhor, porque eu sou um dos mais críticos. Eu sou um dos mais críticos ao trabalho do Cuca no Palmeiras, devido às convicções que o Cuca coloca. Por exemplo, essa insistência em um time que corre muito e pensa pouco. É um time com 3 atacantes. Time burro. É um time praticamente em campo inoperante com inteligência. Facicano, deixa eu entender. Você está usando eufemismo. Deixa eu entender. Você não está gostando do trabalho do Cuca e você não gostava do trabalho do Eduardo Batista. Quem que o senhor quer então no Palmeiras? Qualquer um. Não, o meu técnico na ocasião da virada do ano do Palmeiras, se o Palmeiras pudesse contratar alguém, seria Mano Menezes. Meu técnico. Ele faz ótimos trabalhos ultimamente. Você pega o retrospecto do Mano, campeão por onde passa. Você sabe que foi o último título que o Mano conquistou na carreira dele? Interessa o último. Não vai contra ele. Só uma informação aqui. Chuck Norris. O último título que o Mano conquistou na carreira foi em 2009. 2009. Nós estamos em 2017. Quase o século passado. Exatamente. A Copa do Brasil com o Corinthians. São 8 anos de jejum. Depois dele ter sido alijado da seleção brasileira em 2010. Onde ele conseguiu a façanha Depois dele perdeu uma medalha de ouro pro México na final ter sido alijado. da Olimpíada aí. Não, Olimpíada, pelo amor de Deus, você não vai contar um sub-23. É claro que não. Não. Botar o Neymar do time, tinha... Não conta. Tava todo mundo lá. Thiago Silva, Tava todo mundo lá. O Chorão tava lá. Zagueiro fraco, Sem contar. Muito bom zagueiro. Thiago Silva é fraco. Nossa, A Europa quer o Thiago Silva. Eu tô vendo como a Europa quer o Thiago Silva. Tem tanto mercado que tá lá encostado no Paris Saint-Germain. Encostado? Capitão. Ele é titular do Paris Saint-Germain. Calma, ele vai ser o seguinte agora, não interessa. Não, ótimo, é o Paris Saint-Germain aquele que foi lá e ele do Barcelona? É o que tá levando o Neymar? Sim, o Paris Saint-Germain, aquele do Barcelona?
O que meteu 4 levou 6? Gente, eu tô falando do Palmeiras, não é do Enfim, Paris não muda o Saint-Germain. assunto, que eu acho que você tá meio perdido na vida. Eu tô perdido, Você tá perdidaço. Aliás, fica com informações do Vasco. Calma. Cuca. Você perdeu o raciocínio. Não perdi. Mantenha a O linha, Menezes, por favor. o Mano Menezes foi alijado da seleção em 2013, aliás. Um por vez. Deixa eu falar, Não, vamos lá. Conclua, senhor. O cidadão não sabe respeitar a opinião dos outros, não sabe respeitar. Você não vai fazer bico? Você vai fazer bico? Não, você não tem educação. Você não tem educação. Calma. Você vai fazer bico ou você vai responder? Não, ele não tem educação, então Então tá bom. Ele abre mão da resposta. Mas ele tá vendo o programa, cara. Ele abre mão. Vai falar. Olhou a palavra. Fábio, Não, eu não Fábio, falo. Fábio, ele tá magoado. Fala você, Fábio. Ele magoou. Um abraço, Não precisa fazer tipo, não. Aí, tá vendo? Levou pro coração. Tá chorando, hein? Tem que cumprimentar, você não pode deixar ninguém A mão estendida. Cumprimenta ele aí. Vai dar risada, TV vai dar risada. Olha lá, vai dar risada. É nóis, Chuck Norris. Aí deixou a mão estendida. Deixou o cara Tá vendo? Depois você vai ser chamado no cantão. Você vai Fica lá. mandando e-mail pra mim. WhatsApp. Boa. Só foi falar que ia conversar com ele depois, hein, Carvalho? Foi no ser chamado no cantão. Mas complemento, Agora calma. Fábio, por favor. Fica calado, fica calado. Não, sobre o Cuca. Não, ele precisa terminar. Deixa ele terminar. Terminar, tem educação. Aqui em 2013, o Mano pega aquele Flamengo desmantelado, né, de jogadores Isso, o tom de que não voz é falavam pra melhor. lá, tudo bem, e aí ele larga o time, não entendeu o que o elenco falou, terminou lá campeão, porque a gente sabe também que alguns jogadores têm melindre com um técnico que chega com ponta firme, e os trabalhos seguintes, em 2014, muito bem na reformulação do Corinthians, levou o Corinthians a uma Libertadores no ano. Que usa ponta firme? Muito bem, em 2014 no Corinthians. Em 2015 fez um bom trabalho no Cruzeiro, né? Em 16 também, tanto é que deu a sequência. Só que a única interrupção errada na minha concepção desses tempos do Mano Menezes foi ir à China. De resto, se ele se mantivesse no Cruzeiro, teria feito um 2016 melhor e agora um 2017 com um time que... Esse ano é pra ganhar, então. É isso? Infelizmente perdeu. Mineiro já perdeu, né? Mas Mineiro já foi. o Campeonato Brasileiro... Primeira Liga também tá muito. fora. Também já Primeira tá fora. Liga? É. Nossa. Não só perguntando. Primeira Liga, Só pelo amor. pergunta. Primeira Eu Liga. sei se ele tá fora. A Primeira Tô Liga perguntando. e o torneio Tira a de mão na minha botão. perna. A Primeira Liga Tira a mão na minha e o torneio de botão lá da. Mas do tá prédio, eliminado, é a não tô mesma é uma coisa. pergunta. É uma pergunta. Não sei nem se existe isso ainda. Só para o Fábio, o Primeira que Liga é uma você acha a piada. respeito desses dois momentos? O Cuca chegou, ainda não conseguiu encontrar um time. É o 19º jogo dele como treinador do Palmeiras e a 18ª escalação diferente. Isso demonstra que ele está totalmente perdido, né, no Palmeiras. Calma, né? hein, Há mais de 60 dias. Olha o GC que escreveram para você lá. Cumprindo a... Ele está mais de 60 dias, daqui a pouco ele virá público, eu estou 70 dias, olha, ó vida, ó céus, eu não consegui encontrar, a culpa é só minha. Já falei, o Cuca tem que afastar essa nuvem que anda em cima dele, que ele gosta de ó vida, ó céus, né, ele ficar naquela coisa negativa. Tem que ter um cara mais incisivo, mais ponta firme, como gosta de Facincani, ser mais firme, não ficar olhando para o lado, nem olhar para o calendário do vizinho, que o vizinho tem uma semana inteira para trabalhar, eu não tive, eu vou ao Rio, eu vou a Recife, todo mundo viaja, todo mundo tem desfalque, mas nem todo mundo tem o dinheiro que o Palmeiras tem, o elenco que o Palmeiras tem. Ou seja, o senhor Cuca tem culpa sim no baixo rendimento do time. A diretoria oferece um elenco milionário. Qual treinador não gostaria de ter esse elenco milionário nas mãos? O Eduardo Batista, que era o antecessor, fez um omelete muito mais saboroso do que esse que o Cuca está ofertando ao torcedor, abaixo de 50%, que corre o risco de ficar eliminado da Copa do Brasil, porque o 3-3 em casa foi um resultado que o Cruzeiro leva com tranquilidade para o jogo da volta na semana que vem, corre o risco de sair do G6 nessas duas próximas rodadas, pegando dois times que podem ultrapassá-lo, inclusive nessa corrida, e ainda tem uma situação na Libertadores que você não sabe para onde vai o Palmeiras. Ou seja, se ficar fora dessas duas competições de mata-mata e cair do G6, a culpa é de quem? É do Eduardo Batista? Pergunta a você, palmeirense. É o time do segundo tempo, não o time do primeiro tempo. Não, o time do Cuca não tinha nada. E qual tempo que é o time Não, do Cuca? nenhum. O Palmeiras em 2017, no conjunto, não dá pra falar nem um, nem outro. O Palmeiras 2017 não tem conjunto. O Palmeiras 2017 não tem sequência. O Palmeiras 2017 não tem equilíbrio em ambos os tempos. Não tem.
sempre foi o time que ou fez um primeiro tempo bom e um segundo tempo trágico. Do Cuca, que é o primeiro ou o segundo tempo? Não dá pra definir. É um time que do Eduardo, pelo menos, dá. Não, o Eduardo Batista conseguiu, na Bacia das Almas, aquelas 3 vitórias importantes, né? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para escrito ali no GC. E o senhor sabe fazer omelete, não? Eu? É. Claro. Opa. O omelete do Eduardo Batista era muito mais saboroso disso, Fábio Azevedo. É que o Eduardo Batista, ele pegou o Campeonato Paulista também, que era a baba do boi, né? Então, quando você... mas o aproveitamento que ele teve no comando do Palmeiras, se fosse um Campeonato Brasileiro, estaria bem abaixo dos 60%. Será? Não dá pra adivinhar, mano. Seria, Mas era a Flavinho, porque o competição que se nível oferecia para ele junto com a Libertadores. Não, O momento, a gente tem que analisar, tudo bem, o aproveitamento dele foi de 60%, mas num campeonato que teoricamente era muito mais fraco que o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, o nível técnico Mas é muito maior. engraçado. Quando é o Corinthians com aproveitamento estupendo... Somando o Paulista, vale. Não, mas o Corinthians, ele foi o campeão, Flavinho. Então dá sei, pra mas, atuar. gente, O Corinthians, se você parar pra analisar o aproveitamento que a gente toma... Não, e outra, mas o aproveitamento do Corinthians, que o pessoal se baseou, Flavinho, foi inclusive com relação aos clássicos. O Corinthians, de 6 clássicos que fez no Campeonato Paulista, venceu 4 empatadores. Os principais jogos do ano. É o seguinte, o Palmeiras realmente com o Eduardo Batista não estava jogando bem, mas... Tinha mais cara de time do que agora. Continua jogando mal agora, né? Tinha mais cara de time. Mas o campeonato exigia menos também, né? Eu sei, mas ele estava também no começo de Libertadores. Sem tirar o mérito do Eduardo Batista. Apesar de estar jogando o Campeonato Paulista, que é menos difícil, ele, do jeitinho dele lá, estava se virando na Libertadores. Tanto que o Palmeiras se classificou, né? Com o Cuca não está acontecendo nada de bom. Nem no Brasileiro, nem na Libertadores. E tem aquela notícia ali. O Eduardo Batista, e nem na Copa do Brasil. E nem na Copa do Brasil. Digam o que disserem, ele entregou o Palmeiras para o Cuca com uma derrota muito dura, que foi a derrota no Campeonato Paulista, pelo jeito que aconteceu. Aquele 3 a 0 A Ponte Preta foi de rachar. Mas passou na Libertadores com alguns jogos marcantes, os jogos do Peñarol, que foram jogos muito marcantes. E Segundo tempo do jogo no Uruguai foi... Os dois, e o jogo aqui também. Acho que é o jogo mais marcante aquele segundo tempo no Uruguai. E na Copa do Brasil, encaminhado, né? Imagina se o Eduardo Batista toma 3 a 0 do Cruzeiro no primeiro tempo. Ele é demitido no intervalo. Não, e outra. Você concorda? Só uma coisinha, Porque apareceu ele no chegou GC ali. demitido pela torcida do Palmeiras. Ele é um treinador que a torcida do Palmeiras, por alguma razão... cumpria aviso Porque a prévio. torcida do Palmeiras hoje acha que torce pro Real Madrid. Não, a torcida do Palmeiras torce pro Palmeiras. Não, mas a torcida do Palmeiras acha que torce Você não pro Real pode Madrid. negar que os investimentos que foram feitos no Palmeiras são acima da média no futebol brasileiro, como os do Flamengo. A torcida do Palmeiras, que em 2014 quase caiu, do Palmeiras, não a torcida, né? O Palmeiras quase caiu para a segunda divisão. Em 2 anos, com injeção de dinheiro do presidente, injeção de muito dinheiro do patrocinador, da Crefisa e tudo mais, de repente se coloca numa posição que acha que torce pro Real Madrid. Aí o Real Madrid do Sumaré levou um cacete da Ponte Preta no Quando você parar lá na esquina ali na Sumaré, eu quero ver você Eu vou lá e parar tiro selfie ainda, se você quiser. Com a placa. Na Sumaré, com a rua Palestra Itália, você tira selfie. Com a placa, assim, você desce do carro e tira selfie. Eu faço uma aposta com você aqui agora. Não dá pra parar o carro. Agora eu faço uma aposta com Você você tem que aqui. arrumar estacionamento. Você não consegue dar 2 passos lá. Eu estou sendo realista. Gente, eu estou sendo realista. Olha, só uma informação. Não, deixa eu só acabar, senhor. O que eu quero dizer é que o Palmeiras, o torcedor do Palmeiras, não acha que torce pro Real Madrid. Aí saiu o Cuca, eles queriam que viesse quem? O Zidane. E veio Não, saiu o Eduardo, queria o Zidane. Não, antes. Não, saiu o Eduardo. Quando saiu o Cuca veio do Eduardo Batista. E aí veio o coitado do Eduardo Batista, que chegou demitido pela torcida. É verdade ou é mentira? Chegou no primeiro jogo, o cara estava sendo vaiado, né? Mas estava na cara que daria errado. E aí, a torcida do Palmeiras, que também tem muita influência, claro, a gente sabe que todos os clubes têm isso, demitiu o Eduardo Batista. Queremos o Cuca, porque é o Cuca. Uma corrente pedindo o Vanderlei, inclusive. Ah, mas internamente não. Tinha uma versão que não conseguiu ganhar força. Mas assim, Mas tinha, não tinha? 99% das forças eram para o Cuca. O Cuca, Uma versão era porque o Cuca Vanderlei. ganhou o Campeonato Brasileiro, que é o mínimo que qualquer técnico tem de fazer com o nosso Real Madrid. Então ele é o único cara à altura do nosso... não é o Real Madrid. E aí, o nível de investimento pode ser alto, mas não é o Real Como é que foi o Madrid. Cuca? Uma pergunta. Como é que foi o Cuca, mano? Você que tem uma boa lembrança. No Campeonato Paulista de 2016. Começou ele começou muito em 3 derrotas. Quatro derrotas. Não, mas ele nem era o técnico do time. Não tomou uma sapatada do Águas Santas? Água Santa. E ali não se desconfiou do trabalho dele? Sim. Não. Questionaram sim. Aí nesse ponto claro. Aí o Fábio tem razão, Facincani. Mas Como o Cuca hoje... ele não, mas entrou o numa Cuca sequência é um cara ruim. que tem lastro hoje.
Porque o treinador que venceu a Copa do Brasil foi o Marcelo Oliveira, mas todo mundo sabe que a torcida do Palmeiras não suportava o Marcelo Oliveira. O Cuca, ele chegou e deu um padrão pro time do Palmeiras. O Cuca, ele conseguiu resgatar o futebol no time do Palmeiras. E a torcida tem um carinho enorme por ele. Ganhou o Campeonato Brasileiro do ano passado e com méritos, Ele fez o Palmeiras jogar bola. É que esse ano, o Cuca, eu concordo com o Fábio, ele não conseguiu, e o Pacicani também falou, o Cuca não conseguiu dar uma cara pro time do Palmeiras. E ele tem que ser responsabilizado por isso. Por mais que a torcida tenha um carinho, tem que separar o joio do trigo. O ano passado, ficou lá atrás. Ele está pensando em 2016 e 2017. Ele está na história, ponto. Agora é olhar para frente. Só uma coisinha, gente. Apareceu no GC ali que o Palmeiras pode fazer trocas ou ceder os jogadores para o Vasco da Gama. Como é que é isso, Fábio Azevedo? Vocês estão falando do Rafael Veiga, do Johan, né, e tem o Eric. O Vasco consultou o Palmeiras para saber da possibilidade de contar com um dos três, né? Até porque jogam na posição que o senhor Nenê hoje acabou de pedir para não viajar. Não foi para São Paulo. E não é por um acaso. O Nenê está aguardando uma proposta. Quer que eu já revele agora? Tipo assim, não, pode falar. Tá dançando, mas quem tá dançando aqui? aqui? Não, porque você está tentando se ajeitar. Não, o senhor tá me chutando aqui. É que o Nenê ele já fez mais de 7 partidas. Calma o negócio do Nenê. Então o mercado interno já não é. O mercado interno pro Nenê só vai no negócio do Palmeiras aqui. Mas o negócio do Palmeiras que envolve esses três jogadores. Seria um jogador para a posição do Nenê. Do Nenê. Quais são os nomes que você faltou? Johan, o Eric, em que o Palmeiras fez um investimento altíssimo. O Vasco contratou o Eric custou para a posição do Nenê, o time vai mudar. Calma, não. O Johan e o Rafael Veiga para a posição do Nenê. Tá. O Eric para jogar adiantado ao lado do Fabuloso. Eu acho, minha opinião, você trazer o Eric, tendo meninos que estão subindo e com sucesso no futuro, você começa a atrapalhar essa subida de ativos do clube, que podem se tornar receitas a médio prazo. Num ano que vem... Aquele ali que está correndo ali é o Johan que passou ali. É o Johan. Então, assim, você tem, acho que trazer o Eric desses três, você vai impedir a subida de um dos meninos. Mas o Eric também, o que? Tem 23, 24 anos? Mas você não vai comprar o Eric, você vai pegar ele por empréstimo, ou seja, você vai fazer vitrine para o Palmeiras. Tá. Então você não vai fazer. Mas é um jogador mais rodado. Teve uma campanha ótima no Goiás. Custou 16 milhões de reais, não foi barato não. Por isso o investimento alto feito pelo Palmeiras. Estão dizendo que, na verdade, o Palmeiras contratou o atacante errado no Goiás. Eles tinham que ter contratado o Bruno Henrique e contrataram o Eric. O investimento, por enquanto, foi péssimo. Que foi para o Santos. O Bruno Henrique foi para a Alemanha. Foi para a Alemanha e agora está no Santos. O investimento do Palmeiras no Eric foi péssimo. Só você somando esses três do Palmeiras, só acrescentar uma informação, tem outros do Vasco, mas já passar uma para a torcida do Vasco, o Eduardo Sacha, que jogou apenas 5 jogos na Série B, que não implica em nada ele mudar para a Série A, mas é para você observar o pouco aproveitamento com o Guardiola, o Guto Ferreira, desculpa, e ele não está sendo aproveitado. Então o Eduardo Sacha é outro que está no radar. Vai estar tentando se movimentar, é um erro você trazer jogadores ao longo, né, de um campeonato. Se indica que o teu carro está precisando trocar os pneus com ele andando. O problema é físico, né? Ele volta de uma contusão séria. Então ele foi pouco aproveitado pelo Guto Ferreira. Ele é bom jogador. E é um nome que o Vasco também está tentando. Torcedor, o Vasco não contratou o Eduardo Sacha, não contratou o Eric, o Johan e o Rafael Veiga. São tentativas. Observação de mercado e tentativas. Se vão dar certo ou não, depende de um negócio chamado bufunfa, né? Arame, Lajan. A pergunta é a seguinte: o Palmeiras pode dispor de um ou mais desses jogadores, mano? Complicado, Pascoal, porque são jogadores que não estão tendo a sua utilidade dentro do Palmeiras. De maneira equivocada. Então, mas é que tá, Flavinho. O Palmeiras, ele também não vai fazer... É complicado para o Palmeiras ou é complicado para o jogador? Para os dois. Para os dois, Pascoal, porque o Palmeiras ele fez um investimento, por exemplo, o Rafael Veiga, pela bola que ele jogou no Curitiba, ele poderia estar jogando em qualquer clube brasileiro. É um moleque que mostrou qualidade. No Palmeiras ele não tem chance de jogar. O Johan joga uma posição diferente. O Johan é meia ponta. Mas ele não é meia como o Rafael Veiga. Esse é o Rafael Veiga. Esse aí é o Rafael Veiga. O Johan é um que trabalha pela ponta e que faz a jogada por dentro. Esse não. Esse é um meia clássico, de bater falta, de bater escanteio, de armar jogada, é diferente. É mais ou menos como o Guerra. Mas na Chapecoense, jogou muito. Alguns clubes brasileiros tentaram também. O Palmeiras foi lá e nhoque, abocanhou o jogador. Se você tira todos esses jogadores... Vai no. Nhoque. Abocanhou o jogador. Tá certo? Então, a partir do momento que você tira esses jogadores do mercado, a tendência é que você dê oportunidades para que eles possam aparecer também. O Palmeiras não, ele tirou todo mundo do mercado
e colocou ali dentro de um celeiro de craques e não utiliza, Pascoal. Então, é aquele negócio que nós já discutimos algumas vezes. Você concorda eu concordo com você. Muitas vezes o jogador ele só pensa no quanto ele vai ganhar. Exatamente. Ele tem que pensar também o que o cerca, se ele vai ter a possibilidade de jogar ou não. Inclusive, eu e o Sormani fomos apedrejados aqui pelo Benjamin, que só pensa em dinheiro, quando nós dissemos não fala que os jogadores isso, que poderiam não estar fala fazendo que não uma é grande verdade. bobagem. Ele não Mas é pensa verdade. só em dinheiro. Mas, ô Pascoal, Ele pensa em dinheiro, carro, apartamento, casa, fazenda. Material. Ele não pensa só Não, no mas, só no ô dinheiro. Pascoal, quando nós dissemos aqui que esses jogadores eles têm que pensar também nas possibilidades que eles vão ter de atuar, e aí nós fomos execrados aqui, não, você tá louco, é a vida dele, é o Palmeiras. Eu concordo, é estrutura, ganha em dia, Claro, mais se o cara recebe uma proposta do Palmeiras, ele não vai... Escuta aqui, meu senhor, como é que o cara recebe uma proposta do Palmeiras e ele não vai aceitar? Ô, Pascoal, o cara vai jogar no time que tem depende. maior nível de investimento, não atrasa um dia, o salário paga adiantado, recebe uma bala, e aí o cara fala pra mim, não, fala você, eu não vou não, seu mano, sabe por quê, seu mano? Porque é muito dinheiro, eu não quero ir. Não, mas é diferente, Pascoal, é o que você disse. Se ele vai pra jogar, é um outro cenário. Agora, pra ele Mas jogar depende dele, mano. Não depende só dele, tem que botar fé no taco dele pra jogar. Quem analisa os treinos do Palmeiras fala que o então não vai pro Vasco. muito bem. Então é o seguinte, o Vasco é gigante, não é gigante o Vasco? Isso, sim. Então não vai pro Vasco também. Por quê? Não, vai porque ele vai jogar. Não, senhor, vai pra jogar. Ele não chega no começo, no final da temporada passada. O que o Mano está dizendo é o seguinte, nós concordamos. No final da temporada passada, se chega uma proposta do Palmeiras, a gente sabe que moleque no Palmeiras não joga, e chega uma proposta do Vasco, por exemplo, eu, se sou o Rafael, se sou o agente dele, eu mando ele pro Vasco. Lógico que ele vai jogar. Ele vai jogar. A gente vai ver o que é melhor econômica e esportivamente para o jogador. Por exemplo, aí só olha por exemplo, segundo sua linha de raciocínio, o Douglas não deveria ter ido para o Vasco. Onde é que ele está hoje? Manchester City. Jogava onde? No Vasco. Jogava. Ele era banco ou jogava? Jogava. Titular absoluto. Não adianta. Porque o Palmeiras, o Palmeiras ele veio da base, oferece tanto. Claro, está jogando. Claro. Nesse caso, sim. Lógico. Eu não iria pro Vasco. Eu iria pro Palmeiras. Repito, se eu sou pai de jogador, moleque tipo Rafael Veiga, Johan, Eric, eu jamais colocaria um moleque desse no Palmeiras. Jamais, porque não vai jogar, gente. Não joga. Ele falou que o Fazincani, o Eric foi um furo na água, jogou quantas vezes? Poucas vezes. Quando joga. Não deixa jogar. Não deixa o cara ter uma sequência de jogo. Você não sabe porque você não viu. Ele pode até... O Roger Guedes tem a mesma idade dele. Ele pode até do que eu deveria ter visto. Eu acho que eu perdi meu tempo. Pode até ser fraco, mas nós não sabemos. Por um simples motivo. Ele não joga. Ele não joga. De bola, ele é fraco, ele não tem presença de campo, ele não tem senso de finalização. Fazincani, aonde você viu isso? Fazincani, ele não joga, gente. O Eric não é mau jogador. Ele não joga, ele não tem sequência de jogo. O Eric não é mau jogador. Ele não tem moral. Não é mau. O técnico tem que chegar e falar, moleque, é o seguinte, você vai jogar, eu vou te dar 10 jogos. Campeonato Paulista, ele bota pra jogar. Sequência no passado com o Palmeiras. Bota pra jogar. Não teve sequência, Fazincani. Não teve. 2 jogos, 3 jogos no máximo, Fazincani. Não teve. Não teve. Tem uma coisa que a gente está esquecendo. Todos eles são meninos. Vocês não fariam, vocês sendo Palmeiras, não cederiam o jogador? Não, eu cederia. Eu cederia pra ele ganhar experiência. Eu sou agente desses moleques aí, eu corro no Palmeiras e pressiono. Mas escuta, vou acabar a carreira desse moleque aí. O Regis, eu já cansei de dar esse exemplo, que estava no esporte, super bem. O Santos fez um contrato com ele e o Palmeiras apareceu com mais dinheiro e ele foi pro Palmeiras. Certo. Onde é que tá o Regis hoje? Jogando bem no Bahia. Tá no Bahia. Jogando bem. Tá no Bahia. Ele podia estar no Santos, revezando com o Lucas Lima. O Lucas Lima, aliás, podia até ter sido vendido nesse período. Tá lá. O Keno, o Santos também fez um contrato com ele para ser titular. No Palmeiras, ele entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. O Keno já é um pouquinho mais de idade, já tem mais de 28. Pois é, por isso que ele tinha que pensar nisso. Eu acho que assim tem uma diferença. O futebol ficou pra trás. Que romantismo. Futebol hoje vive de dinheiro. Não existe mais o amor à camisa, ou então, eu quero uma chance, vou jogar. De amor à camisa, não, de jogar. Exato, os caras não estão nem aí, os caras querem isso. Eles querem isso, eles querem isso. Eu não acredito nisso. Eles querem jogar. O Diego Alves é um goleiro que, pelo nome que ele tem, ele poderia estar atuando ainda na Europa. Ele decidiu retornar ao Brasil justamente para estar em evidência, para poder ser chamado. Porque 10 partidas do Diego Alves com a camisa do Flamengo, ele será convocado para a seleção brasileira. Mas eu queria saber também. O objetivo dele não é só bancário. É que aí esse é o assunto esportivo. Existe, Fazincani, o lado esportivo
que é o lado citado pelo Surmani, e o lado financeiro, que é o lado citado por você. Sim. Economicamente, a carreira desses jogadores, ela está encaminhada. Porque Claro. eles foram jogar no Palmeiras e custaram, e não custaram barato, óbvio, no Palmeiras. Agora, o lado esportivo está prejudicado, deixa eu ver assim? Porque eles não têm oportunidade no Palmeiras? Aí vai do técnico. Cadê a convicção? Ou vai do jogador também, convencer o treinador que tem condição de jogar? Aí é a união dos dois. Será que no treinamento, dentro de campo, o cara demonstra o suficiente para jogar? Muita gente fala, o fulano treina bem, o ciclano treina bem, mas... Aí o cara vai, será treina, que realmente o cara tem uma sequência boa de treinos, ao ponto de você mudar o jogo? Faz uma partida e não joga outra. Pô, não Mas aí o cara às vezes também tem que aproveitar a oportunidade tem de uma 21 partida. anos, como tem os outros, e é titular. Não, o que eu acho é o seguinte, eu tava pensando nessa história do cara ir pro Vasco ou pro Palmeiras. O Veiga, por exemplo. Desculpa. Eric, nesse ano, um jogo no Campeonato Paulista, 2 jogos no Campeonato Brasileiro, nenhuma partida na Libertadores, nenhuma partida na Copa do Brasil. Não, Ou mas você seja, estava inscrito na primeira 3 fase da Libertadores. partidas em 6 meses. Não dá. Em 19 ele jogou 3, é isso? Por exemplo, se você vai pro Rafael Veiga, empresário dele, você vai pro Palmeiras, ok, vai pra ser reserva, provavelmente, né? Garoto novo e tudo mais. Sim. Mas você vai, pelo menos, com a perspectiva de entrar no time quando o titular tem algum problema. Porque por que o cara vai para um time como o Palmeiras? Por todos esses motivos que você falou, paga bem, paga em dia, é um elenco, é uma estrutura, é um elenco estrelado, é um time que disputa muitos campeonatos, que vai lutar por muitos títulos. Faz sentido o cara ir jogar novo, né? E jogar no Palmeiras também. Acho que faz sentido, porque o cara olha ali o elenco e fala assim, bom, eu sou o primeiro reserva do 10 aí. Não sei quem é o 10. Era o Bruno Xavier no ano passado e agora é o Guerra. Pô, vou ser o primeiro reserva. O time joga Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. O cara machuca, o cara poupa. Eu vou entrar no time. Não entra. Aí, mas eu tô dizendo, por isso que faz algum sentido ir. Mas é quando o cara vê que não entra, o outro se machuca, Exatamente. sai, entra, chama o Gandula. Põe o Fernando Quem era o Praz de técnico 10 do aí, Palmeiras no ano passado? Era o Cuca. Quem é esse ano? É o Cuca. Então é o seguinte, Mas quem é que como pediu esses jogadores, Como Surmani? o Cuca, se eu sou empresário de jogador Aí, ou pai de jogador, não quero. eu não deixo, não vai jogar igual o Gabriel Volante. nem a pau. O Gabriel Nada, Volante, não ele joga. saiu do Palmeiras para jogar no Corinthians. E o porque ele Gabriel sabia Volante, que o Gabriel jogar- Volante... Se ele não é mais jogador que o Thiago Santos, do que o Thiago Gabriel Santos, Volante, muito mais Mas é jogador. uma aberração a comparação. Exatamente. Não há necessidade nem de se Nenhuma, é comparar. lógico. Volante. Onde é que ele está hoje? No Corinthians. Antes de E onde chegar- ele estava Cala a antes? boca, Sormani. No Palmeiras. Não jogava por quê? Por causa do Cuca. Antes de O chegar Cuca ao tem as preferências dele Como todo e não jogador. abre mão daquilo, gente. Thiago Santos, Tietê, Mina. Bom, tudo bem, o Mina é bom jogador. Não, o Mina é vai. muito bom É jogador. muito bom jogador. Mas aí você pega o... É que nem o Agora, Márcio Araújo no Roger Flamengo, Guedes, entendeu? Entendeu? O Gabriel, eu lembro que quando o Gabriel tava machucado... Todo mundo falava, lembra? E era outro técnico, era o Marcelo Oliveira. É Marcelo Oliveira. Putz, gente, nós estamos sem Braço. o Gabriel, estamos sem o Gabriel, estamos sem o Gabriel. O coitado do Gabriel deu azar de se recuperar. O Gabriel era um jogador importante, todo mundo dizia isso. Ele deu Teve azar uma de se contusão recu- séria, hein? Então, mas ele deu azar de se recuperar quando o Cuca já era o técnico. E aí o Gabriel foi embora. Eu queria só para dizer para vocês o seguinte, no meio disso tudo, a gente está falando de jogadores, nós estamos falando de jogadores que não receberam oportunidades e que custaram caro. O Palmeiras está Investimentos contratando... feitos. O Palmeiras está contratando um centroavante agora de 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. Pra mim é uma aposta. 5 milhões de euros. E ontem, É uma aposta. quando ele falou da carreira dele, a gente mostrou um trechinho, mas não mostrou esse trecho final da entrevista dele ontem, o Daverson, falando da vida dele, da trajetória dele, da dureza. Muito legal. O cara, ele optou por jogar no Palmeiras, ele disse que ele optou por jogar no Palmeiras, que o sonho dele é chegar na seleção brasileira. Veja isso aí, ó, pra você ver como é que o cara se emocionou na chegada dele ao Palmeiras. Vender salgado não deu certo, não. Vender salgado não deu certo. Vender caldo de cana não deu certo. Ajudar a pessoa no mercado não deu certo. Tirar entulho não deu certo. Falei, uma coisa vai dar. Vou virar pagodeiro, parceiro. Vou virar pagodeiro, vou tocar pagode. E vou pro mundão. Aí comecei a tocar pagode lá no Boa Influência, Juventude do Samba, o grupo que a gente lá inventava lá. A gente cantava pagode pra ganhar um copo de mocotó e um guaraná. Mas tocava feliz. Eu tinha medo daqueles bichinhos que ficavam na luz, né? E teve um dia que a gente tava tocando pagode lá, tocando e
começando a ficar cheio, ficando empolgado. Começou o bichinho da luz voar. Eu falei, ah, Jesus, eu vou ter que sair daqui. Meti o Miguel, fui lá em casa, falei, rapaz, vou aqui em casa rapidinho e já volto. Não voltei mais, você. Mas foi assim, a trajetória foi assim. A gente tocava por Guaraná, caldo de mocotó, sopa de ervilha. Mas foi boa a época de pagodeiro, né? E qual que vocês querem? Fala o que vocês querem, pô. Cara, pô. Pode escolher. Fica à vontade, pô. Pô, mas pra cantar eu tenho que levantar, pô, senão eu não me empolgo, pô. Pô, que isso? Primeiro a gente que se apaixonou, segundo passo foi te convencer. O amor que eu sinto aqui é tão real e eu não quero mais te ver sofrer. Me dê a chance de... É isso aí. Gente, obrigado, né? Que Deus abençoe vocês, né? Aí, até cantou, tá vendo como é que é? Não, o Daverson cantar é uma coisa, o Sormani do meu lado cantar. Cantarolouso. Tragédia. Eu cantei aqui? Uma tragédia. Eu cantei aqui. Você cantar pagode, ouvir isso. me Não, estranha mas muito. isso aí não é. Isso aí que ele cantou não é pagode, não. Não. Pagodinho, sim, pagode clássico. Não, não era, não. Não? O que era isso? Samba canção? Samba canção, Não você sei se é... Não, é aquela época do soul music brasileiro. Esqueci quem que é. Mas você sabe cantar essa Música música? não Mas o sei. Belo regravou essa música também. É? E como ele era cantor de pagode... Se não for, deve então é ser. plágio. É plágio do que eu deve tô ser. imaginando. Mas essa música acho que teve uma interpretação do Belo também. Ele vai jogar no Palmeiras? Ah, vai, né, Pascoal? Porque o Borja, que foi contratado para fazer a função ali de centroavante, não tá dando certo até agora. Você tá com o William de quebra-galho improvisado, mas não é a dele também. O William é aquele jogador de lado do O William campo. pode jogar de centroavante. Ah, ele joga O Corinthians muitas improvisado. vezes ele entrou na Libertadores Sim. em 2012. E tá até dando nessa conta do posição. recado, inclusive. Tá dando conta do recado, E aí, mas a preferência dele é são pelo outras lado. imagens. Aí a chegada do pai dele ali pra cumprimentá-lo. Legal, aí. Depois da entrevista. Ele chorou, né, Pascoal? É, um choro só. Coitado, porque rapaz. A Ele gente é tem de que... Boa sorte pra ele. A gente é de Mangaratiba. As pessoas têm que, às vezes, entender a trajetória do jogador, né, que ele chegou. Ele nunca jogou num time grande no futebol brasileiro. Ele retratou isso. Ele falou, poxa, eu fui um monte de time e os caras nem queriam me olhar, não queriam me ver. E quando me viam, me mandavam embora. E eu tô chegando agora aqui no Palmeiras pra jogar e com o sonho de ser campeão da Libertadores. Imagina só isso aí. ainda, viu, Ou ele entra naquele balaio de Johan, Não, eu acho que nesse Rafael caso, Veiga. não, o caso aí Não, o ele Cuca chega pediu, com- o Cuca pediu. Não, pera um pouquinho. E o Cuca pediu o Johan, pediu Rafael Sim, mas Veiga. aí foi no ano passado, e aí ele chegou. O Cuca é meio esquisito, um cara estranho. não, é. E aí ele, agora, esse aí ele pediu. Então você pode ter certeza. A hora que esse cara tiver... Ele vai ter mais jogar, chance. vai entrar. Teremos uma E vai grande jogar. surpresa na escalação do Palmeiras amanhã. Teremos Amanhã? uma surpresa? Opa! É um Vai dizer jogador- agora ou vai esperar um pouquinho? É um jogador que tá todo mundo pedindo pra jogar. É Rafael mesmo? Veiga. Possivelmente. Não sei, então foi no você quer grito. que fale Foi no agora? grito. Espera só um minutinho, Olha, só concluir, vai falar só quando? concluir Fala esse do quadro. Espera. Daqui a pouco o Sormani vai falar qual será a grande novidade do time do Palmeiras para jogar contra o Flamengo. Será que serão 3 volantes mesmo? Vai ter um meia de ligação? Vai mudar o ataque? Vai mudar a lateral esquerda? Sormani, Já sei quem é. O Sormani, vou dizer um negócio pra você. Ele é daqueles que... Ó, esse negócio de E escalação é aquela com ele outra mesmo. posição que era questionada também não vai mudar, não? Quem? O gol? Não sei, de repente pode ser, pode ser o Vocês gol. querem furar o Sormani? Vocês acham, só pra falar um negócio, acabar com a fura, não, companheiro. levantando hipótese. Aqui ninguém me fura, O não. cara fura, Não. fica ali o tempo Quem dá todo, furo aqui é aí você. vai querer furar Eu o pobre do antecipo Sormani. escalações. Não é possível. Isso é uma especulação precoce de sua parte. Fábio Azevedo, o rapaz de Mangaratiba, o Daverson, o artilheiro de Mangaratiba, vai ser titular do Palmeiras, vai receber como diz o senhor, pelo menos umas 5 ou 6 partidas para mostrar. Eu recebi uma informação do Rosinha Alviverde que ele vai ganhar chance sim com o Cuca. Porque ele foi um pedido. Que isso? Não, segue, deixa ele falar, deixa ele falar, vai, segue. É a mulher da Casa Verde? É, o Rosinha Alviverde. Ele disse que vai ter chance sim com o Cuca, porque o Cuca foi quem pediu. Ao contrário dos outros que ele pediu, mas não estava mais quando chegou, não apertou a mão de primeira, quem apertou foi o outro treinador, que o Rosinha Alviverde não gosta. Aí ele agora não, com o Davis ele vai dar chance, com certeza, para o número 9, né, para esse menino ter uma sequência de jogos, algo que os outros não tiveram. Mas é uma aposta, Fabio. Porque, claro. apesar de ter Como chegado- todos os meninos são também. apesar do valor alto na negociação, 26 anos tem o dinheiro, Daverson. 26 anos, mas é um atleta que não teve Quase 1,90 m, o centroavante é grande. Mas é um atleta que não teve ainda aqueles números expressivos ou então uma passagem muito marcante de Europa, né? Ele vem, bate, ficou em times menores e volta ao Brasil. Então não é um cara que você pega,
vai, o exemplo do Diego Alves, jogou no Valência, bem, pegou pênalti e tal, lá e volta ao Brasil agora já mais maturado. O Daverson bateu, fez temporada interessante e volta ao Brasil. Então, assim, ainda é muita cautela. Não vou aqui dizer que chegou o novo Van Basten, o novo Evair, porque é muito longe disso. Não. Longe disso. Não, porque é o seguinte, quando o Borja chegou o melhor centroavante Mas das chegou Américas, mesmo. chegou com aquela banca toda e Mas não chegou jogou. mesmo. E não jogou, entendeu? Ué, mas não muda a Chegou pressão com 11 pra milhões. Zidane. Mas chegou mesmo. Mano, quando você coloca uma cifra alta na traseira do 5 cara... milhões de euros. Amigo, o cara vai ter que jogar pra 5 milhões de euros. Não, mas o vai ter que jogar pra 11 falando milhões de isso, euros. porque, por exemplo, nessa ordem cronológica, o Borja ele veio para substituir o Gabriel Jesus, o que é muito complicado. Claro. Porque era um moleque que era ídolo da torcida. Então, se você não corresponde a curto prazo, gera aquela dúvida e todo mundo começa a pegar no pé. Agora, esse Daverson, ele tá chegando para substituir o Borja, que não fez nada. Ou o Gabriel Jesus também. Porque Borja, o Alaphilippe tá lá. Eu posso ir O que tá na memória é o Borja. É o Borja. Borja, É o Borja. então a pressão é menor. Se ele conseguir correr Mas em tá linha uma lacuna. reta, certo? Só ele já fez mais que o Borja. Só vou pedir pro Sr. Mano, então, pra ele... Atenção que o Sr. Mano vai passar as informações. Rufem os tambores. Rufem os tambores. Atenção, como é que é, Flavinho? Manda lá. Tem um som. Aí. Vai. A grande novidade no Palmeiras, Não faz amanhã... bico pra falar, só fala. Ele falou... E... Sormani, qual que é a grande novidade? Não, ele vai falar. Deixa ele falar. Mas ele fala Vai. assim, a grande novidade. A grande novidade do Palmeiras para amanhã, e o jogador que está todo mundo pedindo, será o goalkeeper. Goalkeeper. Nossa. Goleirão. Beleza, guarda-rede. Mas vamos lá. Guarda-redes, amanhã Português. será Jailson e não Fernando Praz. Atenção, estão todos. Olha mesmo. Olha, demorou. Olha, eu tava aqui, o cara falou, eu não tenho certeza do goleiro faz 3 semanas, tô lembrado disso, 2 semanas. Ó, do goleiro não tenho Jailson certeza. é a grande novidade, Goleiro não tenho Michel certeza. Bastos será o lateral esquerdo, Ó, e no lugar do Roger Guedes quem vai jogar é o Zé Roberto. O resto é a mesma coisa. Então qual é a escalação? Vamos lá. Vai ter o Zé Roberto. Jailson, Jailson, 4-4-2. Mike, Mina, Luan e Michel Bastos. Bruno Henrique, Tietê e o Zé Roberto. Roger Guedes, William e Dudu. Ah, o Thiago. Ah, o Thiago Não Thiago vai. Santos, então. Não joga. Então, entrou o Zé Roberto aí. Aí tudo bem. então Aí é você uma tem uma ligaçãozinha escalação ali, que tem um pelo menos meia. aí faz mais sentido. aí, mano, acabou, olha lá. Sormani dá o furo. Jailson será o goleiro do Palmeiras contra o Flamengo. Quando esse negócio não sai do programa, hein? Não, vai ficar assim. Não, fura de reportagem. Até um dia faria Sou isso. paremente polida. Quem dá furo, quem dá furo aqui é você. Que bobeira. Quem ficou nervoso hoje? Não, isso é uma Só mente poluída. você, quer ver, Sormani, como é que você recebeu a informação? Como é que o Palmeiras vai jogar, por favor? Tem uma informação aqui. Não, olhar em cima da câmera, olhar. E por cima. A mudança vai ser... Para de o queixo no ombro. Mas e a Olha lá. jogadinha? E a jogadinha da mão? Por que você fala com o olho fechado? Fala com o olho aberto. O goalkeeper vai mudar. É a informação que eu tenho. Eu dou o furo. Tudo que você falar vai ser usado. Encerrei porque isso aí vamos Olha, tudo perfeito, menos essa história de dar Por furo. falar em Quem dá furo, furo aqui é o Fabinho Azevedo. Fábio Azevedo, por falar Pô, mas em olha, furo. essa notícia, falando sério, agora, essa notícia tem peso, gente, porque mexer Jailson no, tem peso, mexer no né? Fernando Praz é... Ah, mas o Fernando Praz deve ter marcado a revisão do carro. Deve ser isso. Ele falou, pô, professor, esqueci, marquei a revisão amanhã. Aí ele não vai pro jogo. Precisa de carro, ele vem de avião, mano. Precisa de carro. É Precisa de carro. É besteira porque ele não tá machucado, não tá suspenso, não tá nada. Então, há uma única explicação, que é uma deficiência técnica. A informação que eu tinha era... Depois de um jogo Não, que ele tá não sendo foi. O jogo antes do Corinthians foi contra quem? Antes do Corinthians foi contra quem? Verdade. O jogo do Corinthians. Do quê? Do Palmeiras? É. Bom, antes do jogo contra o Corinthians... Foi a derrota também. O Palmeiras já tinha perdido. Cruzeiro? Foi pro Cruzeiro. O Cruzeiro. Antes do Cruzeiro... Cruzeiro foi pelo aquele- Campeonato Brasileiro. Brasileiro lá em Minas. Lá em Sim, Minas. teve o jogo, o jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, eu falei para o meu professor do Palmeiras, ele falou bem, o goleiro eu não tenho certeza. Aí, depois do jogo contra o Corinthians, ele falou de novo, o goleiro eu não tenho certeza, e o Cuca conversou alguns minutos com os goleiros separadamente. E aí vem agora a notícia, dada pelo Sormani, que o Jailson será o goleiro do Palmeiras amanhã contra o Flamengo. O que isso pode acarretar? Eu não sei se isso vai acarretar, quero saber a opinião de vocês. Não muda mais o goleiro? Não, Michel, aí se o cara fecha o gol contra o Flamengo, o que faz, Flamengo? Eu acho... Que a desculpa, a desculpa de poupar jogadores, tudo bem, a gente engole ainda porque
foi até anunciada, vamos levar para Atibaia, não sei o quê, papapá. Então tem jogador sendo poupado mesmo. É uma boa desculpa. Agora o cara pega aqui, joga aqui, fecha o gol. E não vai jogar contra o Bala Mistura, hein? Não vai jogar Mas, Flavinho, eu duvido que ele saque o Fernando Praz. Eu acho que na próxima partida o Fernando Praz retorna pro gol. E você, Facincani? Se o Jailson jogar bem, que se mantenha. Você, Fábio? Ele vai lavar as mãos, vai depender do Jailson. Se ele for bem contra o Flamengo e contra o Sport, se ele mantiver o Jailson, o Praz fica no banco. Mas o goleiro não dá pra tirar duas, né? Porque se ele tirar duas, o goleiro, na quarta-feira que vem, o goleiro aí fala que o goleiro tá sem ritmo, né? Sabe como é que é essa história? Teve um goleiro que tava sem ritmo, tava 1 ano e 4 meses sem jogar, né? 1 ano e 2 meses sem jogar, perdão, 14 meses. E jogou no gol do Botafogo, parece que ele pegou alguma coisinha aquele dia, depois de 14 meses, né? E aí? Mas aí teve um corte no joelho, que aí arrebentou com o gatito, né? E agora, para onde vai? Você agora vai dar a notícia. Vou passar a informação. Para onde vai, Nenê? Então, o Nenê hoje pediu para não viajar. Aqui do Fox Sport Rádio. O Nenê pediu para não viajar com a delegação do Vasco, amanhã tem um jogo com o São Paulo, porque ele está aguardando algumas propostas. Falei com uma pessoa agora que é ligada ao staff do Nenê que me disse o seguinte: quando o Vasco demonstra que